Olá pessoal, neste vídeo retomaremos a análise do título 2 do Regimento Interno, que trata sobre os órgãos da Assembleia, né? Vamos começar o capítulo 4, que trata das comissões. Vamos na primeira seção deste capítulo 4 para tratarmos sobre a composição das comissões. Artigo 22. As comissões da Alerj são: inciso 1, permanentes, as que subsistem através das legislaturas. Inciso 2, temporárias, as que, constituídas com finalidades especiais, extinguem-se com o término da legislatura ou antes dela, quando alcançado o fim a que se destinam, ou ainda nos casos previstos na subseção 2 da seção 3 deste capítulo. Veremos mais à frente essa situação. Artigo 23. Na composição das comissões permanentes e temporárias, deve ser obedecida, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária, a qual se define como o número de lugares reservados aos partidos em cada comissão. Vimos isso nos vídeos anteriores, quando tratamos da mesa diretora, né? Então, dentre os 70 parlamentares, os partidos por eles representados também deverão guardar a mesma proporção dentro de cada uma das comissões, né? Parágrafo único do artigo 23. Para compor as comissões permanentes, serão indicados deputados, seja pelas lideranças partidárias, seja de ofício pelo presidente da Assembleia, obedecidas às seguintes normas. A linha A. Dividir-se-á o número de membros da Assembleia pelo número de membros de cada comissão, obtendo-se desse modo o quociente para a representação partidária. Vamos fazer a leitura completa dos dispositivos e depois, ao final deste vídeo, eu fiz uma compilação dos pontos mais importantes dos vídeos, como estou fazendo nos vídeos anteriores também sobre o regimento interno. E aí ficará mais claro para você ao final com a compilação que fiz. Mas vamos fazer a leitura completa aqui. A linha B. A seguir, dividir-se-á o número de deputados de cada partido pelo quociente referido anteriormente. O resultado, abandonados os decimais, fornecerá o número dos respectivos representantes na comissão, a serem indicados pelos respectivos líderes. A linha C. Para preenchimento das vagas restantes, dividir-se-á o número de deputados de cada partido pelo número de deputados indicados na forma da linha B, acrescido de uma unidade. O partido que obtiver a maior média indicará o representante para mais uma vaga. E a linha D, a operação será repetida até se completar o preenchimento de todas as vagas. Como falei no começo desse parágrafo, faremos uma análise mais detalhada dessa disposição sobre a proporcionalidade partidária ao final deste vídeo, que ficará mais fácil de compreender. Vamos passar para o artigo 24, ainda dentro da seção 1 da composição. Os membros das comissões permanentes e das temporárias serão designados mediante indicação dos líderes de partido ou bloco parlamentar, por ato do presidente da Assembleia, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo. Então, o ato que vai designar os membros das comissões é um ato do presidente da Assembleia. Porém, a indicação é feita pelos líderes da bancada, né? Uma vez o líder não indicando, aí sim, o presidente, dentre os representantes daquela bancada, o presidente vai indicar um deles para ser o membro da comissão que estiver faltando, por exemplo, tá? Então, a regra é que os líderes deverão fazer a indicação dos membros das comissões. Parágrafo 1º. Nas comissões a que se refere este artigo, cada partido pode ter tantos suplentes quantos são os membros efetivos. Então, eu posso indicar para suplência a mesma quantidade que eu indico para membros efetivos, né? Do meu bloco ou do meu partido. Eu, como líder, eu posso indicar o deputado fulano de tal para ser efetivo e como suplente dele o deputado Beltrano de tal, tá bom? Parágrafo 2º. Os suplentes somente poderão votar
no caso do membro efetivo de seu partido estar licenciado, impedido ou ausente, podendo, contudo, participar dos trabalhos da respectiva comissão, né? Participar de trabalho de comissão, veremos mais à frente também, mas já adianto, todos os deputados poderão participar, poderão estar presentes, mas não poderão votar. O voto é privativo dos membros daquela comissão. Chegamos na seção 2, que trata das comissões permanentes e sua competência. Artigo 25. Iniciados os trabalhos de cada sessão legislativa, a mesa, dentro do prazo improrrogável de 15 dias, providenciará a organização das comissões permanentes. Então, percebam que a composição das comissões permanentes, ela tem duração de 1 ano apenas, né? A cada sessão legislativa haverá uma renovação. Essa nova formação é feita sempre nos primeiros 15 dias da sessão legislativa, de cada uma das sessões legislativas, tá? Parágrafo único. As comissões permanentes são, vocês verão que temos 36 comissões permanentes. Algumas delas têm 7 membros, outras possuem 5 membros. Então, só temos esses dois quantitativos. Ou a comissão vai ter 7 membros, ou a comissão vai ter 5 membros. Lembrando, comissão permanente. Não estamos aqui falando de comissões temporárias. Parágrafo único. As comissões permanentes são, inciso 1, Comissão de Constituição e Justiça, com 7 membros. Inciso 2, Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, com 7 membros também. Inciso 3, Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, com 5 membros. Inciso 4, Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos, com 5 membros. Inciso 5, Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, com 5 membros. Inciso 6, Comissão de Indicações Legislativas, com 5 membros. Inciso 7, Comissão de Educação, com 7 membros. Inciso 8, Comissão de Saúde, com 7 membros. Inciso 9, Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, com 5 membros. Inciso 10, Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, com 5 membros. Inciso 11, Comissão de Transportes, com 5 membros. Inciso 12, Comissão de Economia, Indústria e Comércio, também com 5 membros. Inciso 13, Comissão de Obras Públicas, com 5 membros. Inciso 14, Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em geral, também com 5 membros. Inciso 15, Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, com 7 membros. Inciso 16, Comissão de Ciência e Tecnologia, com 5 membros. Inciso 17, Comissão de Servidores Públicos, com 5 membros. Inciso 18, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, com 5 membros. Inciso 19, Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, com 5 membros. Inciso 20, Comissão de Defesa do Meio Ambiente, com 5 membros. Inciso 21, Comissão de Defesa do Consumidor, também com 5 membros. Inciso 22, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com 5 membros. Inciso 23, Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, também com 5 membros. Inciso 24, Comissão de Minas e Energia, com 5 membros. Inciso 25, Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, com 5 membros. Inciso 26, Comissão de Redação, com 5 membros. Inciso 27, Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, com 5 membros. Inciso 28, Comissão de Esporte e Lazer, também com 5 membros. Inciso 29, Comissão de Turismo, com 5 membros. Inciso 30, Comissão de Segurança Alimentar, com 5 membros. Inciso 31, Comissão de Saneamento Ambiental, com 5 membros. Inciso 32, Comissão da Pessoa com Deficiência,
com 5 membros. Inciso 33, Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, com 7 membros. Inciso 34, Comissão de Cultura, com 7 membros. Inciso 35, Comissão de Defesa Civil, com 5 membros. E inciso 36, Comissão para Prevenir e Combater a Pirataria no Estado do Rio de Janeiro, com 5 membros, né? Pô, como é que a gente pode memorizar quais comissões são com 7 e quais comissões são com 5 membros? Aqui apresento neste slide uma organização de quais comissões são apenas com 7 membros e outras quais são as que têm 5. Percebam que as comissões que possuem 7 membros são apenas 7 comissões. Então é mais fácil memorizar quais são essas 7 comissões que possuem 7 membros. A comissão que aparecer que não for dentro dessas 7 será com 5 membros. Tá certo? Então memorize que é a Comissão de Constituição e Justiça, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, Comissão de Educação, Comissão de Saúde, Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Comissão de Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais e também a Comissão de Cultura, todas elas possuem 7 membros. O que não estiver aqui, você vai ter que marcar na prova que tem 5 membros, tá? Muita atenção. Artigo 26. Compete às comissões permanentes, inciso 1. Então aqui a competência de todas as comissões, independentemente da matéria que ela estiver tratando. Inciso 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a deliberação do plenário, salvo o recurso de 1/10 dos membros da Assembleia Legislativa. Inciso 2. Realizar audiências públicas representativas da sociedade civil e convocar obrigatoriamente, na forma do parágrafo 2º do artigo 43 deste regimento, o Fórum Permanente de Participação Popular no Processo Legislativo, para as reuniões que tenham por objetivo a apreciação de processo legislativo de sua iniciativa ou que haja sido distribuído. Inciso 3. Convocar, na forma do artigo 100 da Constituição Estadual, secretário de Estado ou procurador-geral para prestar informações sobre assuntos inerentes a atribuições de suas pastas. Perceba que aqui nenhuma comissão possui a competência para convocar o governador do estado, né? Não pode haver essa interferência no outro poder, mas os cargos políticos que existirem no executivo, aí sim a Constituição assegurou que eles podem convocar este secretário ou até o procurador-geral que defende o governador, né, nas suas demandas que envolvam o Estado, ativa ou passivamente. Aí sim eles poderão prestar informações na Assembleia Legislativa em qualquer uma das comissões. Inciso 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6. Apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Inciso 7. Converter, se considerar necessário, em diligência qualquer proposição para comprovação ou juntada de requisitos legais. Veremos agora, ainda no artigo 26, os parágrafos 1º até 36, que tratam cada um das competências individuais de cada uma das comissões que vimos agora há pouco, em cada uma das 36 comissões, né? Então faremos uma leitura e, à medida que encontrar algum detalhe que mereça uma maior explicação, aí eu paraliso e faço essa explicação, tá certo? Mas aqui será uma leitura um pouco mais corrida, até para você ter ciência do que consta aqui no regimento, que é competência dessas comissões, mas fixar apenas as situações que eu paralisar e destacar de cada uma dessas comissões, tá certo? Vamos lá, parágrafo 1º do artigo 26.
A Comissão de Constituição e Justiça, vamos chamá-la apenas de CCJ, compete se manifestar sobre todos os assuntos quanto ao seu aspecto constitucional, legal, jurídico e ainda, a linha A, exercício dos poderes estaduais, a linha B, organização judiciária, a linha C, Ministério Público, a linha D, Defensoria Pública, a linha E, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, a linha F, ajustes, convenções e litígios, a linha G, licença de governador ou vice-governador para se ausentar do Estado ou para interromper o exercício de suas funções. A linha H, Tribunal de Contas do Estado, TCE, E a linha I, sempre que a Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, concluir, por unanimidade dos membros presentes, pela inconstitucionalidade de uma proposição, a sua tramitação será interrompida de imediato e encaminhada à mesa diretora, ainda que distribuída a outras comissões, cabendo recurso do autor no prazo máximo de 30 dias da publicação do parecer. Inexistindo recurso ou sendo o mesmo rejeitado pelo plenário, a proposição será tida como definitivamente rejeitada. Caso contrário, será encaminhada à próxima comissão. Parágrafo 2º. A Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação, Fiscalização Financeira e Controle compete: a linha A, efetuar a tomada de contas do governador; a linha B, examinar e emitir parecer sobre as contas anualmente apresentadas pelo governador; a linha C, opinar sobre projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais; a linha D, exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta, incluídas as sociedades e fundações instituídas e mantidas pelo poder público estadual, fazendo cumprir o disposto no artigo 124 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, sem prejuízo do exame por parte das demais comissões nas áreas das respectivas competências e em articulação com a comissão permanente de que trata o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A linha E, examinar e emitir parecer sobre os planos e programas estaduais, regionais e setoriais previstos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, após exame pelas demais comissões dos programas que lhes disserem respeito, nos termos da Constituição do Estado, artigo 210, parágrafo 1º, inciso 2. Continuando, a linha F, interpor representações e recursos das decisões do Tribunal de Contas do Estado, solicitando sustação de contrato impugnado ou outras providências a cargo da Assembleia, elaborando, em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de decreto legislativo nos termos da Constituição do Estado, artigo 123, parágrafo 1º. A linha G, examinar os relatórios da atividade do Tribunal de Contas do Estado nos termos da Constituição Estadual, artigo 123, parágrafo 4º, e opinar sobre representação e recursos de suas decisões. A linha H, requerer informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas ou autorizações de despesas de órgãos e entidades da administração estadual, diretamente ou através do Tribunal de Contas Estadual. A linha J, opinar sobre quaisquer proposições de implicações orçamentárias, bem como empréstimos públicos, fixação de subsídios do governador, do vice-governador do Estado e dos deputados. Parágrafo 3º. A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas compete: a linha A, opinar sobre os projetos de reforma do regimento interno; a linha B, emitir parecer sobre proposições que não sejam de competência específica da mesa diretora, quando solicitado pelo presidente da Casa; a linha C, elaborar normas administrativas relacionadas com as atividades parlamentares, quando solicitadas; a linha D, opinar sobre projetos de utilidade pública; a linha E,
apreciar a indicação de autoridades e efetuar as arguições públicas previstas no inciso 15 do artigo 99 da Constituição Estadual. A linha F, opinar sobre as proposições previstas nos artigos 119 e 120 da Constituição do Estado, bem como transformar em, quando julgar conveniente, as sugestões oriundas de associações e entidades de classe. E a linha G, oferecer parecer nas proposições que disponham sobre a concessão de títulos de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, benemérito do Estado do Rio de Janeiro ou medalha Tiradentes. Parágrafo 4º. À Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos compete dar parecer sobre todas as propostas e proposições que visem a emendar a Constituição do Estado, bem como apresentar parecer sobre os vetos após análise das razões e da justificação da proposição vetada. Parágrafo 5º. À Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos compete, a linha A, supletivamente, apresentar projetos de lei complementar previstos na Constituição Estadual e oferecer parecer quando oriundos de mensagem governamental. A linha B, opinar sobre todas as matérias previstas no parágrafo único do artigo 118 da Constituição Estadual, bem como outras de mesma natureza. Esse artigo dispõe, as matérias que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro elencou em um só dispositivo, quais devem ser tratadas por lei complementar. Tá? Parágrafo 6º. À Comissão de Indicações Legislativas compete dar parecer sobre indicações legislativas quanto ao mérito e ainda transformar proposições em indicações legislativas quando solicitado pelo autor da proposição ou por comissão. Parágrafo 7º. À Comissão de Educação compete se manifestar sobre, a linha A, proposições e assuntos relativos à educação e instrução pública e particular. Parágrafo 8º. À Comissão de Saúde compete se manifestar sobre todas as proposições relacionadas com a saúde pública, educação sanitária, atividades médicas e paramédicas, ação preventiva em geral, controle de drogas e medicamentos, exercício da medicina e profissões afins e, ainda, acompanhar os programas, projetos e ações governamentais na área de segurança alimentar. Parágrafo 9º. À Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social compete se manifestar sobre todas as proposições relacionadas com as questões relativas ao trabalho, previdência e assistência social, bem como sobre todos os projetos atinentes à matéria. Promover estudos, pesquisas e integrações com o sistema inerentes à matéria e relacionados à atividade parlamentar, e ainda se manifestar em matérias relacionadas às políticas públicas de assistência social e aos projetos e programas de geração de emprego. Parágrafo 10. À Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira compete se manifestar sobre, a linha A, agropecuária em geral, a linha B, flora, fauna e solo, a linha C, estímulos financeiros e creditícios, a linha D, irrigação, a linha E, meteorologia e climatologia, a linha F, pesquisas e experimentação, a linha G, vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, a linha H, inspeção de produtos vegetais e animais ou de consumo nas atividades agropecuárias, a linha I, beneficiamento de áreas, a linha J, irrigação e insumos em suas diferentes aplicações, e a linha L, quaisquer assuntos referentes às políticas rural, agrária e pesqueira em seus mais diferentes aspectos. Parágrafo 11. À Comissão de Transportes compete se manifestar sobre, a linha A, assuntos referentes ao Sistema Regional de Viação e aos sistemas de transportes em geral. A linha B, ordenação e exploração dos serviços de transportes, inclusive os interestaduais e intermunicipais.
A linha C, segurança, política, educação e legislação de trânsito e tráfego. A linha D, critérios de fixação de tarifas dos serviços públicos de transporte e a apreciação de toda e qualquer matéria atinente a transporte. Parágrafo 12. À Comissão de Economia, Indústria e Comércio compete se manifestar sobre: a linha A, assuntos relativos à ordem econômica regional. A linha B, tratamento preferencial a microempresas e a empresas de pequeno porte. E a linha C, assuntos relativos à indústria e ao comércio e a qualquer proposição comercial ou documento que se refira a favores ou isenções de qualquer natureza. Parágrafo 13. À Comissão de Obras Públicas compete estudar e dar parecer sobre proposições relativas às obras públicas, ao seu uso, interrupção, suspensão e alteração de empreendimentos públicos, fiscalização e acompanhamento das obras públicas, seu custo e aplicação dos recursos e concessão de serviços públicos. Parágrafo 14. À Comissão de Ciência e Tecnologia compete se manifestar sobre proposições e assuntos que digam respeito ao desenvolvimento técnico e científico do Estado, e ainda promover estudos, pesquisas e integrações no sistema de ciência e relacionados à atividade parlamentar. Parágrafo 15. À Comissão de Servidores Públicos compete se manifestar sobre implantação, organização ou reorganização de serviços públicos e, consequentemente, criação, extinção ou transformação de cargos, carreiras e funções, bem como o regime de pessoal do funcionalismo civil e militar, opinando ainda sobre quaisquer proposições referentes à classificação de cargos no Estado. Parágrafo 16. À Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania compete acompanhar e se manifestar sobre proposições e assuntos ligados aos direitos inerentes ao ser humano, tendo em vista o mínimo de condições à sua sobrevivência digna e ao exercício pleno de seus direitos e garantias individuais e coletivos, e ainda se manifestar em matérias relacionadas às políticas, programas e ações relacionadas ao direito à alimentação e nutrição como parte dos direitos humanos. Parágrafo 17. À Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional compete: a linha A, opinar e elaborar projeto de resolução sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, bem como aferir a existência dos requisitos para tais processos, e ainda sobre todos os assuntos relacionados com os municípios em seus mais diferentes aspectos. A linha B, elaborar o projeto de lei inerente à divisão territorial do Estado, remetê-lo à mesa diretora e opinar sobre qualquer alteração referente a esta lei. E a linha C, opinar sobre todas as proposições referentes ao desenvolvimento das regiões do Estado. Seguindo, parágrafo 18. À Comissão de Defesa do Meio Ambiente compete se manifestar sobre: a linha A, assuntos referentes à política e sistema regionais do meio ambiente e legislação de defesa ecológica. A linha B, recursos naturais renováveis, fauna, flora e solo, edafolia e desertificação. A linha C, incentivos ao reflorestamento, preservação e proteção das culturas populares e étnicas do Estado. Parágrafo 19. À Comissão de Defesa do Consumidor compete: a linha A, manifestar-se sobre matéria referente à economia popular. A linha B, manifestar-se sobre composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens e serviços, relações de consumo e medidas de defesa do consumidor. A linha C, acolher e investigar denúncias sobre matéria a ela pertinente e receber a colaboração de entidades e associações relacionadas à defesa do consumidor. A linha D,
representar a título coletivo, judicialmente ou extrajudicialmente, os interesses e direitos previstos no parágrafo único do artigo 81, conforme a autorização expressa no artigo 82, inciso 3, todos da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. E a linha E, encaminhar as representações mencionadas na linha D para publicação na íntegra no Diário Oficial da Assembleia, assim como as desistências das representações feitas. Parágrafo 20. À Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher compete se manifestar sobre as proposições referentes aos direitos especificamente relacionados com a mulher. Parágrafo 21. À Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso compete se manifestar sobre proposições referentes aos assuntos especificamente relacionados à criança, ao adolescente e ao idoso, em especial os que tenham pertinência com os seus direitos, bem como exercer ação fiscalizadora diante de fatos que atentem contra estes. Parágrafo 22. A Comissão de Minas e Energia compete: a linha A, manifestar-se sobre a extração, produção e refino de petróleo e seus derivados, mineração, energia nuclear e outras fontes de energia alternativa e os minerais que se encontram em todo o território fluminense. A linha B, discutir, acompanhar e fiscalizar a matriz energética do Estado, bem como todos os projetos atinentes à matéria. Parágrafo 23. À Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários compete se manifestar sobre: a linha A, assuntos atinentes ao urbanismo e arquitetura. A linha B, planos regionais de ordenação do território do Estado. A linha C, desenvolvimento e integração de regiões. A linha D, regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. A linha E, Sistema Regional de Defesa Civil e Política de Combate às Calamidades, e promover o levantamento das questões fundiárias, urbanas e rurais, investigando possíveis arbitrariedades e ou irregularidades em áreas onde haja conflito pela posse ou propriedade da terra, além de estudar e opinar sobre proposições relativas à habitação. Parágrafo 24. A Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas e Dependentes Químicos em geral compete: a linha A, elaborar em estreita articulação com órgãos representativos da comunidade, em particular com os Conselhos Federal, Estadual e Municipal de Entorpecentes e apoio da Unesco e OMS, planos que representem a concretização de ações que propiciem a conscientização da sociedade em geral para a redução da demanda das drogas e álcool e a consequente melhoria da qualidade de vida entre os usuários dependentes. A linha B, manifestar-se sobre todas as proposições relacionadas com as ações preventivas ao uso de drogas e dependentes químicos e ao controle de drogas e medicamentos usados por dependentes. E a linha C, opinar sobre assuntos referentes à política, sistema e legislação pertinentes de sua competência e ainda receber e investigar denúncias sobre matéria de sua competência, além de receber a colaboração de entidades e associações relacionadas à sua competência. Parágrafo 25. À Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia compete se manifestar sobre assuntos referentes ao sistema de segurança pública em geral, planos e programas de segurança da população do Estado do Rio de Janeiro, bem como sobre qualquer proposição que se refira à segurança pública. Parágrafo 26. À Comissão de Redação compete, quando for o caso, elaborar a redação do vencido e a redação final das proposições em geral, bem como opinar sobre as emendas de redação. Parágrafo 27. A Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional
Compete acompanhar e se manifestar sobre todas as matérias de âmbito legislativo ou geral pertinentes às ideologias racistas e práticas discriminatórias em geral, bem como receber e investigar denúncias sobre matérias de sua competência e receber a colaboração de entidades que se destinam ou estejam relacionadas ao combate às discriminações. Parágrafo 28. À Comissão de Esporte e Lazer compete: a linha A, manifestar-se sobre todas as proposições relacionadas ao esporte, recreação e lazer em todos os aspectos. A linha B, manifestar-se sobre a organização da administração direta ou indireta relacionada ao esporte no Estado. A linha C, elaborar em estreita articulação com órgãos representativos da comunidade desportiva projetos que representem a concretização de ações que fomentem a viabilização do esporte. E a linha D, opinar sobre assuntos referentes à política, sistema e legislação pertinentes, e ainda receber e investigar denúncias sobre matéria de sua competência, além de receber a colaboração de entidades e associações relacionadas à sua competência. Parágrafo 29. À Comissão de Turismo compete manifestar-se sobre a política e sistema regionais de turismo e exploração das atividades e dos serviços turísticos e a apreciação de toda e qualquer matéria atinente a turismo. Parágrafo 30. À Comissão de Segurança Alimentar compete se manifestar sobre: a linha A, matérias relacionadas à elaboração, coordenação e execução de programas e projetos ligados à segurança alimentar e combate à fome no Estado do Rio de Janeiro. A linha B, matérias relacionadas às políticas, programas e ações relacionadas ao direito à alimentação e nutrição como parte integrante dos direitos humanos. A linha C, matérias relacionadas aos projetos e programas de geração de emprego e renda. A linha D, matérias relacionadas às políticas públicas de assistência social. A linha E, desenvolver estudos relacionados à garantia de alimentação e nutrição da população. A linha F, fiscalizar e acompanhar os programas, projetos e ações governamentais na área de segurança alimentar. A linha G, estudar e fiscalizar as ações das entidades da sociedade civil organizada voltadas para o combate à fome. A linha H, estimular ações da sociedade civil voltadas para o combate à fome no Estado do Rio de Janeiro. A linha I, realizar audiências públicas dentro e fora das dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a discussão, estudo e recolhimento de sugestões que envolvam matérias relacionadas à sua competência. A linha J, promover e coordenar campanhas de conscientização da opinião pública com vistas à união de esforços para a eliminação da fome no Estado do Rio de Janeiro. A linha L, promover e coordenar campanhas de conscientização quanto ao desperdício de alimentos. Parágrafo 31. À Comissão de Saneamento Ambiental compete se manifestar sobre: a linha A, matérias relacionadas à elaboração, coordenação e execução de programas e projetos ligados aos setores de saneamento, recursos hídricos e defesa das águas no Estado do Rio de Janeiro. A linha B, matérias relacionadas à prestação de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário no Estado do Rio de Janeiro. A linha C, assuntos relacionados ao desenvolvimento do saneamento ambiental. A linha D, matérias que tenham por escopo a promoção da saúde através da integração do saneamento com os recursos hídricos. A linha E, a política estadual de saneamento, recursos hídricos e defesa das águas no Estado do Rio de Janeiro. Inciso 1. Compete também à Comissão de Saneamento Ambiental, a linha A, desenvolver projetos educativos mostrando que a água é um bem essencial à vida e que corre sérios riscos se não for preservada. A linha B,
acompanhar todas as atividades relacionadas à extração e exploração comercial da água, com o objetivo de oferecer qualidade e garantia de preservação das fontes. A linha C. Desenvolver estudos relacionados à despoluição de rios, lagos, lagoas, baías e praias situadas no estado do Rio de Janeiro. A linha D. Acompanhar os programas e projetos governamentais relacionados ao Plano Estadual de Recursos Hídricos e ao Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos. A linha E. Estudar e acompanhar as ações dos conselhos gestores de bacias hidrográficas. A linha F. Estimular ações da sociedade civil em defesa do saneamento, recursos hídricos e águas no estado do Rio de Janeiro. A linha G. Realizar audiências públicas dentro e fora das dependências da Assembleia para a discussão, estudo e recolhimento de sugestões que envolvam matérias relacionadas à sua competência. Parágrafo 32. A comissão da pessoa com deficiência compete: a linha A. Manifestar-se sobre todas as proposições relacionadas à pessoa com deficiência em todos os seus aspectos. A linha B. Manifestar-se sobre a organização da administração direta ou indireta relacionada à pessoa com deficiência no Estado. A linha C. Opinar sobre assuntos referentes à pessoa com deficiência, sistema e legislação pertinentes. Receber e investigar denúncias sobre matéria de sua competência e a colaboração de entidades que se destinam ou estejam relacionadas à causa do deficiente. Parágrafo 33. A Comissão de Tributação, de Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais compete representar junto ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando que o mesmo promova inspeções e auditorias na arrecadação de tributos estaduais e manifestar-se sobre: a linha A. Todas as matérias referentes à tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais. A linha B. O acompanhamento e fiscalização da arrecadação de tributos estaduais, em especial do ICMS, em articulação com a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. A linha C. Projetos de incentivos fiscais com acompanhamento e auditagem. A linha D. Projetos de lei que tratem de legislação tributária. A linha E. O comportamento da arrecadação de tributos estaduais em função de relatório trimestral que será enviado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa, conforme preconizado por lei específica, fazendo-o publicar no Diário Oficial da Assembleia, inclusive com a emissão de parecer trimestral. Parágrafo 34. A Comissão de Cultura compete: a linha A. Manifestar-se sobre todas as proposições relacionadas à cultura em todos seus aspectos. A linha B. Manifestar-se sobre a organização da administração direta ou indireta relacionada à cultura no Estado. A linha C. Elaborar em estreita articulação com órgãos representativos da comunidade cultural projetos que representem a concretização de ações que fomentem a viabilização da cultura. E a linha D. Opinar sobre assuntos referentes à cultura, sistema e legislação pertinentes. E ainda, receber e investigar denúncias sobre matéria de sua competência e trabalhar em colaboração com entidades e associações culturais. Parágrafo 35. A Comissão de Defesa Civil compete: a linha A. Manifestar-se sobre todas as proposições referentes à Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. A linha B. Manifestar-se sobre a organização da administração direta ou indireta relacionada às ações da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. A linha C. Opinar sobre assuntos referentes à Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. A linha D. Receber e investigar denúncias sobre matéria de sua competência. A linha E. Colaborar com entidades que se destinem ou estejam relacionados à matéria de sua competência.
A linha F, estimular ações da sociedade em relação à defesa civil e corpo de bombeiros e realizar audiências públicas para recolhimento de sugestões sobre a matéria. E a linha G, acompanhar, colaborar, conscientizar, propor ações preventivas aos governos e à sociedade com relação a calamidades e catástrofes que tenham ocorrido ou que tenham probabilidade de ocorrer em nosso estado. Para finalizar, parágrafo 36, compete à Comissão para Prevenir e Combater a Pirataria no Estado do Rio de Janeiro, a linha A, manifestar-se sobre todas as proposições pertinentes a assuntos relacionados à pirataria, patente, reprodução ou produção de material não autorizada de obras, objetos e propriedades materiais ou imateriais com fins comerciais. A linha B, acolher e investigar denúncias sobre matéria relacionada à pirataria, realizando diligências. A linha C, representar a título coletivo, judicialmente ou extrajudicialmente, os interesses e direitos previstos no parágrafo único do artigo 81, conforme a autorização do artigo 82 da Lei Federal 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, exclusivamente quando se tratar de casos de pirataria. A linha D, fiscalizar e acompanhar os programas, projetos e ações governamentais na área de combate à pirataria. A linha E, estimular ações da sociedade civil voltadas ao combate à pirataria no estado do Rio de Janeiro. A linha F, estudo, discussão e encaminhamento de material para apuração de denúncias e fatos relacionados à pirataria e reprodução não autorizada de materiais. E a linha G, promover campanhas de conscientização, propor ações preventivas aos governos e estimular pesquisas no que diz respeito ao combate à pirataria. Assim, encerramos essa sessão 2, que trata sobre as comissões permanentes da Assembleia, e no vídeo seguinte retomaremos a análise das comissões da Assembleia, agora sobre as comissões temporárias, né? Para finalizar neste vídeo, vamos ver o que dá para memorizar, para guardar para a hora da prova. Se cair alguma questão, você saber e lembrar esses pontos. Primeiro ponto deste vídeo é os tipos de comissões que a Assembleia possui. Você tem que saber que a Assembleia possui 2 tipos de comissões. Uma comissão chamada de permanente, e aí nós temos 36 comissões permanentes na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Estas comissões subsistem através das legislaturas. Passa mandato, entra mandato, estas comissões continuam existindo. É claro que pode haver uma mudança na resolução, que é o regimento interno, incluindo ou retirando alguma comissão, mas elas subsistirão através das legislaturas. A outra comissão são as comissões temporárias, veremos melhor no próximo vídeo, no vídeo a seguir, com mais detalhes sobre essas comissões, mas podemos adiantar que essas comissões são comissões constituídas com finalidades especiais, extinguem-se no fim da legislatura ou antes, quando alcançado o fim a que se destina, tá? Quanto aos membros das comissões, o que você precisa saber até agora? Esses membros das comissões, eles são indicados pelos líderes, designados pelo presidente, né? Vai ser publicado, a mando do presidente, vai ser publicado no Diário Oficial quais são os nomes dos membros das comissões. Tem que saber que no momento que o líder indica o membro efetivo, o líder também indicará a mesma quantidade de membros suplente das comissões, tá bom? Outro ponto de destaque é o prazo para a mesa diretora organizar as comissões permanentes. Mencionei que a cada sessão legislativa haverá uma renovação dos membros das comissões, né? E essa renovação deve ser feita no prazo improrrogável dos primeiros 15 dias de cada sessão legislativa. Guarde esse detalhe, por favor.
Quanto à proporcionalidade partidária, falei no começo que agora ao final explicaria com maior detalhe, né? Percebam aqui, o que é que diz o primeiro ponto lá do dispositivo regimental. O quociente partidário é esse primeiro. Quociente proporcional partidário vai ser igual a quê? Vai ser igual ao número de deputados da Assembleia dividido pelo número de membros na comissão que a gente quer obter a proporção. Uma vez obtido esse quociente proporcional dos partidos de âmbito geral, eu vou partir individualmente para cada partido. E aí eu fui aqui no item B, quociente partidário do partido X. O que vai acontecer? Eu vou pegar a quantidade de deputados que esse partido X tem representado na Assembleia e dividir pelo quociente proporcional partidário que eu obtive no item anterior, certo? O valor que eu obtiver, quantidade de inteiros que esse valor chegar, é a quantidade de vagas que esse partido terá, ou essa representação partidária, né, pode ser um bloco, terá em cada uma das comissões que eu obtiver com esse cálculo, tá bom? Na prova, pessoal, eu acho muito difícil o próprio examinador cobrar um assunto desse tamanho, porque não tem tantos detalhes para ele apresentar de forma objetiva para você numa questão. Então, o mínimo que você tem que saber é que vai ser obtido dividir o número dos 70 deputados pela quantidade de membros na comissão, eu obtenho o quociente partidário. Depois eu vou obter o quociente partidário de cada partido, dividindo o número de representantes do meu partido pelo quociente partidário obtido anteriormente. Só isso, tá? O item ainda destaca que as vagas restantes serão obtidas através desse cálculo dessa média. A média do partido X vai ser o número de deputados que o partido X possui, dividido pelo número de deputados desse partido X, incluídos já na comissão que a gente está obtendo o quociente partidário. Tudo isso somado mais um. O partido que tiver a maior média vai ter uma vaga. E assim faz esse cálculo várias vezes até ocorrer o preenchimento completo das comissões, tá? O último item de destaque deste vídeo é o número de membros das comissões permanentes. Mencionei que ou a comissão permanente vai ter 7 ou vai ter 5 membros. Você precisa memorizar estas 7 comissões, porque elas todas possuem 7 membros. Então, o que não tiver aqui terá 5 membros. E aí você vai ter que memorizar. CCJ, Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, Educação, Saúde, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Tributação, Controle de Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais e Cultura. Estas 7 comissões terão 7 membros e você tem que memorizar isso para não errar na hora da prova, tá certo? Vamos fazer uma pausa. No vídeo seguinte retomaremos a análise do tema das comissões, agora sobre as comissões temporárias. Até mais.